Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, o canal que é especializado na liderança de linha de frente. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje, no episódio 57, um conteúdo especial em relação a muitas mensagens que eu tenho recebido dos supervisores em relação à sua dificuldade de realizar mudanças no processo. Então, como que um supervisor, um coordenador, um encarregado, um monitor de produção, ele pode executar a mudança com menos resistência dos seus colaboradores direto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho muita informação importante para você. Então, vamos lá a começar a colocar esses conceitos para que você possa realmente fazer mudanças com muito sucesso. Pessoal, primeiramente eu queria colocar uma visão de mudança de Albert Einstein, né? Nós, gestores de linha de frente, temos a grande responsabilidade de realizar mudança. Se a gente quer resultado diferente, e cada vez mais toda empresa quer um resultado diferente para melhor, nós temos que realizar mudanças no processo. Então, olha só aí o que diz o Albert Einstein. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então, não tenha medo de fazer mudanças. Você vai aprender daqui a pouco um processo que vai te ajudar, mas a função de um líder é realizar mudanças no processo. Alguns desafios que eu tenho recebido através de e-mail pelo canal SOS Supervisores. Pessoal, se você tem a sua dúvida e quer compartilhar comigo, nós colocamos muita confidencialidade nessas informações, nós não citamos nomes das pessoas, simplesmente o objetivo do canal é transformar essas oportunidades, essas dificuldades em soluções para você que está me assistindo. Então vamos lá entender um pouco quais são as dificuldades que as pessoas me mandam, né? Existem várias outras, mas essas são algumas básicas e você pode ver que às vezes, mesmo sendo algo mais básico, existe um processo delicado de mudança para que ela realmente tenha sucesso ao seu final. Então vamos lá, pessoal. Algumas mensagens que eu recebi. Ayrton, tenho muitos desafios que são recorrentes. Colaboradores muito antigos na empresa que conhecem os processos há muito tempo. Com isso, acham que dominam a situação. Então, essa é uma situação típica dentro de um processo produtivo. Existe uma mescla. Algumas empresas têm alguns colaboradores mais antigos, alguns mais novos. Então, tem sempre aí uma porcentagem de cada tipo de colaboração por tempo de casa. E realmente os colaboradores mais antigos, eles tendem a conhecer mais o processo. Então, eu colocaria uma observação importante que quando a gente menciona que eles acham que dominam, realmente eles têm um conhecimento interessante e importante do processo, que é muito bom para o supervisor. Mas você como supervisor, mesmo sendo um supervisor novo na área, você também tem conhecimento. E ninguém tem todo o conhecimento. O conhecimento ele tem que ser somatório. Então, o grande desafio do supervisor é como lidar com uma situação em que ele vai fazendo essa somatória sem jogos de ego. Tá? Então, é importante, e eu vou te ensinar daqui a pouco, um processo de mudança que possa valorizar o conhecimento das pessoas e não competir com eles. Então, essa é a primeira observação. O segundo desafio dando continuidade a esse, como não tenho muito respaldo da direção, acabo me conflitando com todos e dividindo sozinho a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Então tem que tomar cuidado quando a gente fala que não tem respaldo da gerência ou da direção. Então, respaldo nós temos a partir do momento que a gente monta um processo detalhado e vai escalonando aos poucos a nossa dificuldade que a gente enfrenta na área com algum colaborador. Existem alguns passos que o supervisor tem que queimar, e eu já falei um pouco isso em relação à advertência operacional, há 2 episódios anteriores,
na qual a gente precisa escalonar e depois de algumas tentativas, que faz parte do papel do supervisor, aí sim, com um processo totalmente montado, em que a direção vai tendo conhecimento ao longo do tempo, eu não tenho dúvida que você vai ter o respaldo dele. O que não pode é simplesmente de uma hora para outra levar uma situação em que você algumas vezes quer tomar uma atitude mais drástica com o operador, mas não existe uma história de recuperação desse operador. Aí realmente você não vai ter respaldo da sua direção para qualquer tipo de tarefa, porque você não fez ainda a lição básica do processo de correção de comportamento. Tá? E um outro ponto importante, né? Dividindo sozinho a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Então, o supervisor, assim como qualquer função de liderança, ele toma decisões e ele consegue resultado através das pessoas. Se você é um colaborador individual, se você como supervisor está fazendo as coisas sozinho, você tem que realmente rever alguns comportamentos, rever algumas atitudes, para que realmente você trabalhe para delegar as atividades e conseguir o seu resultado através da sua equipe, ok? Então, tome muito cuidado em relação a esse tipo de observação e eu vou te dar algumas dicas aqui que vão te ajudar muito nesse processo de mudança na qual você está tendo dificuldade, que eu tenho certeza que muitos outros colegas devem estar com a mesma dificuldade. Mas alguns outros desafios que eu tenho recebido. Tem uma área sob minha responsabilidade que preciso motivar as pessoas a mudarem de cultura. Então, muito cuidado, pessoal. O que é cultura? Cultura é aquilo que a empresa faz todos os dias. É aquele tipo de comportamento liderado pelas pessoas que tem uma influência numa área e faz com que aquelas pessoas se comportem daquela maneira e obtenham aquela cultura. Então, cultura é sempre o que a gente faz de modo repetitivo, praticamente todos os dias, porque a política da direção daquela área treinou, educou o pessoal naquela forma de política. Então, cuidado quando você fala em mudar a cultura, se você vai fazer um tipo de mudança que atende à sua liderança também direta, para quem você responde, porque senão, se você não tiver realmente o respaldo dele, você não vai conseguir fazer realmente as mudanças necessárias e mudar a cultura. Então esteja sempre alinhado com o seu superior imediato quando você fala em mudança de cultura, que é praticamente mudança de hábito. Focar mais em organização, limpeza e ter mais compromisso com o trabalho. Então, dando continuação também no parágrafo anterior. Esse supervisor ele quer fazer uma mudança em relação à limpeza, fazendo com que as pessoas talvez tenham mais compromisso. Então, tome cuidado também quando você fala em organização e limpeza. É necessário que você mostre para a pessoa o benefício que ela vai ter numa relação ganha-ganha. Toda vez que a gente quer executar uma mudança, existem alguns esforços a serem feitos. E esses esforços, em termos de resultado final, tem que compensar esses esforços. Então é uma relação ganha-ganha, onde todos da área ganham. Por isso que é um processo um pouco mais trabalhoso, mas dá clareza para quem vai estar envolvido na mudança, o que de fato ele vai ganhar após aqueles esforços que eles deverão fazer durante o processo. Tem um pouco de dificuldade, pois o ambiente de trabalho neste local é um pouco sujo, quente, e as pessoas sempre alegam dificuldades como forma de esquivar de suas responsabilidades. Pessoal, você é o gestor da área. Você tem que deixar muito claro o comportamento que você deseja e fazer todo esse processo junto com as pessoas. Então, uma vez que defina bem o processo na qual você quer executar, por exemplo, limpeza e organização, independente se o ambiente é quente, sujo, showroom ou no meio de areia, por exemplo, uma fundição, é muito saudável e pertinente você investir nessa mudança fazendo junto com as pessoas, ok? Então, esse é o tipo de comentário, é o tipo de e-mail que eu recebo
E eu não tenho dúvida, como já comentei, que tem muitas pessoas que têm dificuldades similares. Eu vou dizer já já para você como lidar com essa situação de maneira assertiva. Esclarecimento da função de um supervisor de produção. Pessoal, qual que é a função do supervisor de produção? Dada algumas particularidades, encarregado ou mesmo líder de produção, dependendo da estrutura. Pessoal, vamos lá, vamos esclarecer então a função de um supervisor de produção. Qual é a função dele na verdade? Pessoal, perceba bem, um supervisor de produção ele é responsável pelo resultado da sua área. E o resultado, que são os fins, eles sempre estão atrelados à satisfação das pessoas. Uma área só produz alguma coisa para que satisfaça as pessoas. E quem são essas pessoas? As pessoas são os clientes finais, são os empregados, são os acionistas da empresa e são a vizinhança na qual aquela empresa está situada. Então, você como supervisor que produz alguma coisa, o seu objetivo é ter um resultado, por isso você é responsável por ele, que satisfaça as pessoas, que a gente chama de qualidade total. Satisfaça um dos componentes da qualidade total, que é o quê? Satisfação do cliente em relação à entrega. Você entregar um produto que ele quer, na quantidade que ele quer, na hora que ele quer, no local que ele quer. Outro componente da qualidade total é a qualidade. Entregar e satisfazer o cliente com a qualidade realmente que ele espera. Um outro componente é o custo operacional. Entregar e satisfazer o cliente num custo justo que faça ele realmente ter uma satisfação em relação ao custo-benefício que ele está recebendo. Uma outra satisfação das pessoas em relação à segurança daquele produto que vai ser utilizado pelo cliente final, bem como a segurança dos trabalhadores que produzem aquele produto, bem como uma outra satisfação em relação à moral das pessoas que trabalham na empresa e que produzem aquele produto. Então você como supervisor é responsável sempre pelo resultado, que são os fins. Esses 5 componentes da qualidade total que são utilizados para medir o resultado e satisfazer as pessoas: entrega, qualidade, custo, segurança e moral, motivação das pessoas, você pode e deve controlar através de indicadores chamados de itens de controle. Agora, você só pode ser você só pode se sentir responsável pelo resultado final se você tiver a autoridade pelo processo que fabrica esses produtos. Então você como supervisor é responsável pelos resultados, mas deve ter autoridade sobre o processo, ou seja, sobre as matérias-primas, sobre os equipamentos, sobre as informações, os métodos, os procedimentos, as pessoas, as condições ambientais, que são a sua área gerencial. Então, ninguém pode se responsabilizar pelo resultado se não tem autoridade sobre os meios. E sobre esses meios existem indicadores de verificação ou de progresso para que realmente você, uma vez monitorando e gerenciando, tenha um sinal em relação ao resultado. Então, pessoal, esse é o papel do supervisor. Então, reforçando, você só pode assumir a responsabilidade por algum resultado, que são os fins, quando tiver autoridade sobre os meios, que são os processos, que é a sua área gerencial, necessários para atingir aquele resultado. Assumir a responsabilidade, ou seja, a responsabilidade pelos resultados, é cumprir as metas estabelecidas pelas pessoas, que é a satisfação das pessoas, ou seja, ser responsáveis pela entrega, pela qualidade, pelo custo, pela segurança e pela moral, motivação das pessoas envolvidas. Sua função como supervisor é exercer sua autoridade sobre os meios, de tal maneira que você possa assumir a responsabilidade pelos resultados. Então, espero que tenha ficado claro, pessoal. Uma vez que você, então, é responsável pelo resultado e deve ter autoridade pelos meios,
é necessário que você faça mudança sobre os meios para que você possa atingir um resultado diferente, como a gente comentou das palavras da frase do Albert Einstein. Né? Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então você, como um supervisor, ele é extremamente responsável em fazer mudanças para que realmente o resultado saia cada vez melhor. Então esse aí é um esclarecimento em relação à sua função como supervisor que está me escutando. Como as pessoas se comportam num processo de mudança? Então, pessoal, se a gente precisa mudar os meios para que o resultado final seja alcançado e satisfaça as pessoas, né? Como será que as pessoas se comportam num processo de mudança? Então, vamos explicar, pessoal. O processo de mudança, ele se dá conforme essa distribuição, que é essa curva em forma de sino ou curva de distribuição normal. Então você sempre vai ter aqui uma porcentagem na extremidade direita da cauda, entre 5% a 20%, que dá um total de 25%, que são pessoas que acolhem favoravelmente a mudança. Por um outro lado, do lado esquerdo da cauda, você tem as pessoas que resistem ativamente à mudança. E tem aí uns 50% que fica no meio do caminho, né? Fica em cima do muro, avaliando se ele vai para a direita ou se vai para a esquerda. Então é assim que funciona um processo de mudança em qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo. Então, o que você, como supervisor, precisa fazer? Você precisa aumentar cada vez mais o seu poder de influência para que você influencie cada vez mais esses 50% que estão no meio do caminho, para que ele vá para o lado direito da cauda. Então, você precisa, como líder de produção, exercer o seu poder de influência, que nada mais é do que a síntese da liderança. É influenciar as pessoas a um objetivo comum, que a princípio é só seu e depois é delas como um todo, é da equipe como um todo. Então, sabendo desse processo e sabendo que você tem aí de 5 a 20% favoráveis à mudança inicialmente e 5 a 20% que são drasticamente contra e 50% no meio do caminho, o seu papel de influenciador em relação à equipe ele é fundamental. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Como então você pode influenciar as pessoas? Como você pode aumentar o seu poder de influência, pessoal? Isso, logicamente, é construindo ao longo de muitos anos e começa, a princípio, pela credibilidade que você passa para a sua equipe. A gente já fez um vídeo que fala um pouco sobre credibilidade, mas como você pode influenciar as pessoas aumentando o seu poder, uma vez que você já tem credibilidade com ela, ou uma vez que você está construindo a credibilidade com elas? Sabendo, o primeiro passo, pessoal, é saber realmente como funciona um processo de mudança. O problema da mudança não está o fato em si da mudança, é como ela acontece no dia a dia. Então, basicamente, aí 70% das grandes empresas falham em mudanças porque não sabem basicamente como realizar este processo. Eu vou te dar todas as dicas aqui no dia de hoje. Qual o primeiro passo principal de um processo de mudança? Já que o supervisor precisa fazer mudança para que realmente melhore os seus resultados e satisfaça as pessoas cada vez mais, qual é o primeiro passo de um processo de mudança, pessoal? O primeiro passo, então, o que é? É apresentar a mudança à equipe que deve ser realizada e quais as suas razões, né? Que é o que a gente chama de por que mudar. Então, quando você não somente explica o que deve ser mudado, mas quais as razões daquela mudança, você ativa um gatilho mental da razão no subconsciente das pessoas que fazem com que as pessoas comecem a ficar mais receptivas. Então você está a fim de fazer qualquer mudança, qual é a razão? Qual é o porquê? Por que você quer realizar aquela mudança na sua área juntamente com a sua equipe? Então está aí o primeiro passo. E geralmente, para que a gente
dê uma razão às pessoas, é necessário que a gente analise aí os efeitos indesejáveis atuais de um determinado processo, né? O conceito de efeitos indesejáveis no processo é um conceito da teoria das restrições, mas nada mais é do que aqueles problemas que um determinado processo está gerando e que é necessário ser mudado. Então, o que é necessário inicialmente? Digamos que você precise fazer uma mudança em relação a implementar iniciativas de redução de setup. Então, você quer ter aí a implementação de algumas iniciativas de redução de tempo de setup. Então, qual é a razão, pessoal? Qual é o efeito indesejável, né? A razão disso é o próprio efeito indesejável. Atualmente, o tempo de setup de uma determinada operação ABC, vamos supor que você tenha essa operação, é de 38 minutos e não atende à necessidade atual do PCP e cliente de 20 minutos. Então tá aí, você quer realizar uma mudança em relação à redução de tempo de setup e a razão é que você tem uma média, bem como uma variabilidade em torno dessa média, e o cliente ele quer outra em função talvez de mais produtos, mais part numbers, mais tipos de produtos chegando à sua empresa com uma quantidade aí de peças menor, diversificando um pouco aí o seu portfólio de produtos. Então tá aí o primeiro passo, você explicar o que deve ser mudado e por que você está realizando aquela mudança. Então é o que e o porquê mudar. Então esse é o primeiro passo. Vamos então ao segundo passo. Antes disso, pessoal, ilustrando um pouco o primeiro passo, você pode dar um pouco mais de razão, um pouco mais de clareza quando você explica um efeito indesejável, e nesse caso que a gente está comentando aqui, trazendo, a variabilidade e o tempo médio de setup de 38 minutos e que você necessita agora ter um tempo menor. Então, você pode demonstrar às pessoas que existe uma variabilidade, que hoje a média é 38 e existe uma variabilidade e a meta é 20 minutos. Então, o que você faz hoje, juntamente com a equipe na sua área, não atende mais o cliente. Eu fiz um outro histograma aqui que dá uma noção interessante. Então, você perceba bem que, mesmo sendo 38 minutos, você tem uma série de pontos que seriam setups que você já fez durante o mês, ou durante os últimos 2 meses, em que superam ainda muito o tempo de 38, mesmo a sua média sendo 38. Você tem uma média, mas você tem uma distribuição ao longo desses pontos médios de 38 minutos, sendo que a especificação do cliente é 20. Então, se você perceber bem, todos esses pontos aqui acima de 20 minutos, e basicamente é uma quantidade muito grande, não atendem. Você pode ver, inclusive, que hoje você tem 38 de média, mas você tem vários setups aqui ultrapassando inclusive o tempo de 38 minutos. Então, quando você traz essa clareza através de um gráfico de frequência, por exemplo, de um histograma, facilita o seu processo de convencimento. As pessoas vão entendendo quais são as razões, as coisas começam a fazer sentido na cabeça delas. Então tá aí o primeiro passo para um processo de mudança, o primeiro passo principal. Qual que é o segundo passo, então, pessoal, principal de um processo de mudança? É identificar as variáveis que, caso mudadas, possam render as melhorias mais significativas ao processo, né? Então, assim, o que a gente vai mudar, na verdade, né? Então, a gente sabe que a gente vai... Aí, basicamente, é o detalhe da mudança. Então, quais as mudanças específicas para atingir o estado futuro? No caso aqui, vamos dizer que o exemplo que você poderia dar é implementar o conceito de preparação de setup externo, onde toda a necessidade de itens para o próximo setup deve ser preparada enquanto o setup atual está em andamento. Então, quando você já tem uma noção de como resolver esse problema, você pode, no segundo passo, comunicar e compartilhar aquela variável que, caso mudada, vai atingir a necessidade sua e do cliente.
Então, nesse caso, vamos supor que você já conheça o que deve ser feito para reduzir o tempo de setup. A preparação de setup externo você pode compartilhar com as pessoas em função da sua experiência. Mas caso você não tenha essa informação, caso você esteja desenvolvendo alguma mudança que você ainda não sabe, você precisa realmente chamar as pessoas para compartilhar aí opiniões e sugestões para que você desenvolva esse processo em conjunto. Aqui eu dei um exemplo do segundo passo em função do pressuposto que um supervisor já sabe o que ele deve executar ou a empresa já está direcionando para aquele tipo de mudança. Então aqui está o segundo passo concluído para você. Qual que é o terceiro passo, pessoal? Com a ajuda das pessoas, desenhar o mapa e detalhar o plano de ação que, quando seguido, deve levar do presente ao futuro melhorado. Então, assim, o como causar a mudança. Então, no segundo passo, nós já detalhamos o que deve ser mudado, que é o que? A implementação do conceito de preparação de setup externo, ou seja, tudo o que é necessário para o próximo setup durante a produção do produto anterior. Essa preparação já deve ser feita, porque a preparação de setup externo ela é feita enquanto o produto corrente ainda está em produção. Então, enquanto o produto corrente ainda está em produção, você pode fazer a preparação do produto que vai entrar logo em seguida. Então, como você já tem definido o que fazer, nesse processo você deve chamar as pessoas para ajudar a como desenvolver isso. Então, você definiu no passo 2 que a preparação de setup externo deveria ser feita, porque é uma técnica para reduzir o tempo de setup de uma forma geral, que é o que você quer atingir. Só que, uma vez que você tem as pessoas e você precisa realmente trazê-las para o processo de mudança, para que elas comprem a ideia, então o que você pode fazer? Você pode envolver as pessoas em como executar a preparação de setup. Porque como vai realizar a preparação de setup não é tão importante para você, e é importantíssimo que você traga o envolvimento das pessoas para que as pessoas se sintam donos da mudança também e não seja só sua. Então, nesse processo, que é o terceiro passo, você tem que desafiar as pessoas para como causar a mudança. Por exemplo, pessoal, gostaria da opinião de vocês para iniciarmos os trabalhos de preparação de setup externo. Podemos iniciar listando os materiais de setup que devemos usar? Então, uma vez que o supervisor explique exatamente o conceito de setup externo, ele pode começar a perguntar para o pessoal: gente, já que nós temos que fazer a preparação do setup antes que ele inicie, quais são os materiais que a gente deve preparar, né? Então, começar a envolver as pessoas para que as pessoas comecem a dar voz às suas iniciativas para que abracem o processo de mudança. Onde podemos armazenar esses materiais antes do setup? Então, as pessoas precisam decidir isso, não é o supervisor. O supervisor ele desafia as pessoas para que elas possam ir respondendo e sendo donas do processo de mudança. Quem deve separar os itens? Quando esses itens devem ser separados? Quem pode monitorar o tempo de setup? Se o nosso objetivo é 20 a partir de hoje, quem pode monitorar esse tempo? Quem pode registrar esse tempo uma vez que em cada turno o tempo seja concluído? Então, o terceiro passo, você começa realmente a trazer essas pessoas. E uma vez que você faz isso, existe não só a implementação do como causar a mudança, mas as pessoas começam a entender e participar de uma relação que a gente chama de ganha-ganha. Elas começam a avaliar, até mesmo dentro do passo 2, a partir do passo 2, que não é uma mudança que só a empresa ganha. Uma mudança sempre tem que ser uma relação ganha-ganha. Ganha a empresa, mas ganha os funcionários também. Eles podem ganhar tempo e sem esforços, pegando todos os itens e dispositivos de setup que estão ao lado deles sem ter que procurar nada, sem ter que depois tentar tirar o resultado no final para cumprir a meta com correria. Ele não precisa sair correndo
e pegando, por exemplo, itens de setup que não estejam dentro da qualidade esperada e podem comprometer o produto. O dia que o trabalhador mais vai feliz para casa é o dia que ele não tem tantos problemas. E nesse caso, se você trazer clareza a ele que esse tipo de preparação dá essa condição a ele de fazer o que ele tem que fazer com menos esforço, ele com certeza vai abraçar a mudança. Então está aqui o terceiro passo principal de um processo de mudança. O quarto passo, pessoal, é definir um plano de ação com poucas ações, com responsáveis e prazo, deixando em uma gestão à vista. Ou seja, quem serão os responsáveis pelas ações e quais são as consequências dessas ações e do próprio resultado, pessoal. Então, mais uma vez, você delega algumas responsabilidades para a equipe, algumas responsabilidades para a área de suporte, mas é importantíssimo que a equipe fique com parte dessa responsabilidade. Mais uma vez, para que elas possam fazer isso acontecer através das suas ideias e ter cada vez mais aí sendo participada dentro do processo, fazendo com que as mudanças realmente sejam delas. Então, a responsabilidade sobre os resultados, pessoal, que a gente acabou de comentar, que tem a ver com consequências, né? Uma vez que você delega essas responsabilidades e as responsabilidades vão sendo executadas ou não, precisa deixar muito claro a consequência de um resultado bom, a consequência de uma atividade realizada ou não. E é importante você dar clareza às consequências, porque a princípio as pessoas entendem como consequência algo só negativo, mas consequência tem lado bom também. E você precisa dar aí essa clareza para as pessoas, quais são as consequências boas, porque as consequências às vezes ruins elas já sabem, ok? Então, quais são as consequências que elas podem ter quando participam de um processo de mudança, ajudando o supervisor a atingir um determinado objetivo? Essa consequência ela deve ter um impacto na avaliação anual de desempenho do funcionário. Então, se você costuma avaliar o desempenho do seu funcionário pelo menos 2 vezes do ano, uma no meio do ano, uma no final, isso não costuma é bom fazer, é importante que quando as pessoas participam e entregam as tarefas e os resultados conforme você espera, ela tem uma pontuação maior em relação à avaliação. Então aí você pode sempre mensurar aquele exemplo, aquela evidência, dizendo se ela atingiu, quanto foi a postura e a atitude dela em relação àquele resultado. Essa consequência também deve ter impacto em futuras oportunidades de crescimento ou promoção. Se tem pessoas dentro do departamento que atingem as suas expectativas, que te ajudam a chegar no resultado e tem uma oportunidade de promoção, quem que você vai promover? Então tem que deixar claro isso para elas. E realmente é uma consequência interessante, quando as pessoas te ajudam a chegar lá, o teu departamento fica exposto não só para a tua gerência, como para as demais áreas, fazendo com que você leve as pessoas para que você mostre que elas fizeram, você simplesmente direcionou, deixa as pessoas à sua frente. E uma outra consequência importante para as pessoas, eu sempre lembro, é o quanto elas podem contar essa história de resultado, de participação de mudança dentro do próprio currículo. Porque quando ela procura um trabalho em outro lugar, ela precisa ter um diferencial. O diferencial que elas podem ter é a história que elas contam dentro de um processo de mudança na qual ela participou. Então isso é muito importante e faz com que você realmente aumente o seu poder de influência quando você toma algumas ações em relação ao quarto passo que eu coloquei, que é definir o responsável pelas ações, pelos prazos, bem como você deixar muito claro quais são as consequências de atingir aquelas ações que você está medindo. E aí vem, dentro desse quarto passo, pessoal, um conceito muito importante que o Goldratt, que é o criador da teoria das restrições, ele menciona. Ele fala o seguinte, né? Diga-me como medes, que te direi como me comporto. Então, se você deixa claro como você vai medir o resultado e o comportamento e a atitude das pessoas no seu dia a dia, você realmente dita
você traz essa clareza para as pessoas vão se comportar de acordo com o que você está medindo elas. Agora, se você não mede o desempenho, se você não mede o progresso na qual você delegou, realmente elas não têm o porquê se comportar de outra forma. Então, é importante que dentro dessa afirmação você deixe claro às pessoas o que você espera dela e dê sinais que está monitorando isso no dia a dia. Então, perceba bem, pessoal, é uma ação e reação. Se você traz uma clareza de como você vai medir o desempenho das pessoas, elas vão entregar. Agora, se você não mede, se você não acompanha, se você não dá feedback, aí realmente elas podem fazer o que elas quiserem, mas o grande responsável é você. Então não se esqueça aí dessa frase do Goldratt. Isso se aplica também a você e seu chefe imediato. Você vai se comportar em função do como ele mede você no seu dia a dia, como ele mede o seu desempenho, o seu comportamento no dia a dia. Então esse é o quarto passo, pessoal. O quinto passo é definir, quinto e último passo, é definir um processo de acompanhamento frequente daquelas ações que você definiu com a equipe responsável para a evolução de ações, resultados e algumas contramedidas. Se realmente alguma medida foi tomada e não deu tanto resultado, é necessário que seja realmente tomado novas medidas e sempre avaliado uma correlação daquilo que você está medindo e o resultado que está saindo na ponta da linha. Ou seja, é quando e como o progresso e o resultado será medido. Lembra que o progresso é sempre tomado no processo e o resultado nos fins que a gente acabou de comentar. Então, como você faz esse acompanhamento, pessoal? A maneira mais eficiente é que você conheça sempre aí o ciclo PDCA, né? O que é o ciclo PDCA? Você tem todo o planejamento daquelas ações feitas juntamente com a equipe para verificar se você vai atingir aquela meta desejada. O do é a execução propriamente do que você planejou. O checar é verificar não só se as ações foram de fato executadas, mas se o resultado esperado ele começa a sair em função das ações que você executou. E o agir, o que é? Se o resultado final está sendo atingido, você padroniza aquilo que foi feito. Se o resultado ainda não está sendo feito, então novas ações devem ser planejadas e executadas para que o resultado vá na direção da meta esperada. Então, falou em gestão, falou em acompanhamento, é PDCA. É o ciclo PDCA que eu acabei de mostrar para você. E, basicamente, essas são as 5 ações que você pode fazer e que você deve fazer num processo de mudança para que você realmente aumente o poder de influência para as coisas que você quer mudar na sua área. Então, como um supervisor pode implementar mudanças rápidas em sua área? Então está aqui um resumo, pessoal, só para a gente voltar e tocar nos 5 pontos necessários. Então, o primeiro passo, lembra sempre, é apresentar a mudança, né, o que deve ser mudado e as suas razões. E aí você dá aí às pessoas o porquê, né, a razão que você gostaria de apresentá-las para que elas entendam por que algo deve ser mudado na área. O segundo ponto é identificar as variáveis que, caso mudadas, possam render as melhorias mais significativas ao processo. Então, você vai apresentar, compartilhar ou desenvolver com as pessoas. Se você ainda não sabe, nesse exemplo prático a gente já sabia, você vai então apresentar aí o que deve ser mudado. O terceiro passo é, com a ajuda das pessoas, desenhar o mapa e detalhar o plano de ações que, quando seguidos, deverão levar do presente ao futuro melhorado. Ou seja, você vai desenvolver o terceiro passo junto com as pessoas, desenvolvendo como causar aquela mudança. Uma vez que você já sabe o que deve ser mudado, no passo número 2, você então, para trazer a propriedade das pessoas sobre uma mudança, você precisa dar autoridade a elas de como mudar, ou ao menos dar uma influência para que elas participem do processo. Senão elas vão tender a repelir aquela mudança porque é só sua, não é dela.
O quarto passo é definir um plano de ação com poucas ações, com responsáveis e prazo, deixando em uma gestão à vista. E aí, através de uma gestão à vista, na área, com muita clareza das pessoas envolvidas, você pode definir quem vão ser as pessoas responsáveis e, inclusive, dentro desse processo, explicar quais são as consequências de se atingir ou não atingir as metas, principalmente as consequências positivas. E o quinto e último passo é definir um processo de acompanhamento frequente com a equipe para a evolução das ações, resultados e contramedidas, ou seja, quando e como o progresso será medido, bem como o seu resultado também, que a gente faz através do ciclo PDCA que nós comentamos aí no slide anterior. Então, pessoal, esses realmente são os 5 passos que você pode e deve executar quando você precisar fazer uma mudança na sua área. E como nós já comentamos no início do vídeo, mudança é um dos papéis fundamentais do supervisor de produção para ajudar a sua gerência a atingir as metas departamentais, ok? Então tá aí um resumo dos 5 passos para você. Muito obrigado, pessoal, por mais um episódio. Se você gostou, já deixa o seu like, é muito importante para que o YouTube possa aí alcançar mais pessoas como você que precisam desse tipo de informação. Deixa seu comentário, compartilha para que você realmente ajude outras pessoas. E aí inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. A gente só tem 50% das pessoas que assistem com regularidade inscritas. Então é muito importante que você se inscreva se você não está ainda inscrito, que você recebe as notificações sempre que tem um vídeo novo, e quase todos os dias tem um vídeo novo para você. Pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado. Esse é o S Supervisores, no canal que leva você mais longe, ajuda você a ter promoções e crescimento profissional. Então, muito obrigado mais uma vez e te vejo no próximo episódio.